Especialista em estresse e dor, Walter Viterbo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Dr. Walter. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Otávio. Uma grande oportunidade de podermos falar sobre um tema tão importante, tão relevante, que é o estresse. Exatamente. Agora, na pandemia, tanto o estresse como a ansiedade também ganharam um destaque, não é? Nessa pandemia, com o aumento de casos, é uma condição ainda perceptível por causa da pandemia ou já uma situação que, digamos, tem voltado para os níveis normais? Qual é a avaliação que o senhor faz, Dr. Walter? Vamos lá. Primeiro, é importante a gente explicar que estresse é a resposta do nosso corpo se adaptando aos fatores estressores. Fatores estressores são o trânsito, nascimento, guerra, morte, relacionamento e agora o maior fator estressor de todos os momentos que nós já vivemos, que é a pandemia do Covid. Talvez a nossa geração nunca conviveu com algo tão forte. Sim. Isso equivale a uma guerra, isso equivale a algo que muda o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, o nosso corpo, ele está preparado para fazer adaptações a esses fatores. O problema é quando esses fatores eles começam a ficar muito constantes. E essa adaptação do nosso corpo, que é a produção de adrenalina, a produção de cortisol, que faz com que o nosso coração bata mais rápido, o nosso fígado libere mais glicose, para que os músculos fiquem mais fortes, o pulmão respira mais rápido. Então a pessoa fica preparada para lutar, para fugir. Até certo ponto isso é bom, isso é positivo. O grande problema é quando isso fica constante, quando o nosso corpo precisa se preparar para lutar ou fugir o tempo inteiro. Isso vai causar adoecimento, isso vai causar a estafa, a exaustão dos órgãos. É como se fosse um carro que está dirigindo em alta velocidade o tempo inteiro. Tem uma hora que o motor dele não vai aguentar. Então é a mesma coisa. Pois é, o tema ganhou uma relevância tão grande agora em tempos de pandemia que teve até o Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde que criou um guia para a saúde mental exatamente em tempos de pandemia e dirigido a toda a população. Qual é a importância de a gente preservar ou procurar preservar esse equilíbrio e quais os caminhos que a gente tem para isso, Dr. Walter? Pois é, a saúde mental é a saúde principal, né? Porque se a gente não tem uma saúde mental, a gente já começa adoecido na hora que acorda. Então a gente chama atenção para alguns fatores importantes, como por exemplo, cuidar do sono, fazer exercícios, ter metas, não traçar metas inatingíveis, muito importante a alimentação, os relacionamentos, lembrar que a gente precisa fazer exames também preventivos, fazer escolhas, cuidar da parte de espiritualidade, cuidar da sexualidade, se necessário usar medicações e procurar as práticas alternativas complementares como a yoga, o reiki, a acupuntura. Todas essas atitudes, todos esses cuidados são importantes. Mas o mais importante de tudo é prevenir, evitar que o corpo responda a esses fatores estressores e, principalmente, observar as mudanças que o seu corpo está falando com você. Se você começa a roer caneta, a roer unha, a ter problemas de pele, alteração intestinal, alteração no seu sono, alteração no seu relacionamento, na sua paciência, na sua tolerância, o seu corpo está te informando que você está aumentando o seu grau de estresse. E é hora de procurar um especialista, procurar alguém para começar a prevenir e tratar para que não piore. Quais são os principais passos, os primeiros passos, na verdade, ao identificar esse sinal? Você deve procurar que tipo de especialista ou você já deve buscar algum tipo de técnica que possa reduzir esse processo antes que haja uma complicação? Veja bem, existem as duas situações. O corpo, ele vai falar para você, ele vai te dizer que alguma coisa está de errado. Então, inicialmente, o médico pode ser procurado um especialista daquela área. De repente, a pessoa começa a ter herpes e vai procurar um especialista. O paciente começa a ter uma dor no coração, dor no peito, e vai procurar um cardiologista. Ele começa a ter alterações gastrointestinais, ele vai procurar um gastro. Então, assim, qualquer médico já vai orientar para ele que alguma coisa está de errado, né? Nós temos um trabalho voltado para a prevenção e para a conscientização. Existe uma cartilha que nós lançamos, um protocolo chamado Semear Sempre, onde cada uma dessas letras vai dar algum tipo de orientação para que ele previna ou trate o estresse. Mas, inicialmente, qualquer alteração no corpo que o paciente sinta, que a pessoa sinta, ela deve procurar o médico da sua confiança para já iniciar aquele tratamento. Mas ficar atento que o estresse hoje atinge todos os órgãos. E o estresse prolongado vai levar a um quadro que hoje é conhecido como síndrome de Burnout, onde o paciente, onde a pessoa
literalmente ela vai se queimar, se torrar, e ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir e corre risco até de vida. Então é muito importante tratar o estresse. Antes de haver sintomas, é importante essa prevenção com técnicas que possam eventualmente desestressar ou pelo menos dissipar as condições que levem a uma situação de estresse, exemplo de atividades físicas ou de outras atividades como a acupuntura, por exemplo? Perfeito, exatamente aquilo que você falou. No começo da nossa entrevista, eu disse que o estresse é uma resposta do nosso corpo a fatores estressores. Então, quais são os fatores estressores? Alguns que nós não podemos mudar. O trânsito. Mas eu posso, por exemplo, morar mais perto do meu trabalho e sair mais cedo. Eu não posso mudar a violência, mas eu posso evitar alguns lugares que têm um índice de violência maior. Eu não posso evitar a crise econômica. Então, eu vou gastar menos e trabalhar um pouco mais para fazer minha reserva. Então, se existem os fatores estressores, cabe a nós evitá-los ou administrá-los, porque o nosso corpo é um grande sensor e o tempo inteiro vai estar respondendo a esses fatores. E é essa resposta de adaptação que leva o corpo a um passo de tempo maior ter adoecimentos. A gente está conversando aqui com o médico especialista em estresse e dor, Walter Viterbo. A gente já está há mais de 1 ano e meio convivendo com essa pandemia, Dr. Walter. O senhor arriscaria definir como é que ficou a saúde mental dos brasileiros ou ainda está cedo para arriscar um palpite nesse sentido? Eu diria que o mundo inteiro já vem adoecido há muito tempo, antes de pandemia. E a pandemia, infelizmente, ela foi um fato muito relevante. Eu vou dar o exemplo dos meus pacientes, especialmente aqueles que a gente trabalha com tratamento de dor. Paciente que tem câncer, paciente que tem dor crônica, dor de joelho, dor de coluna. E, de repente, nós precisamos interromper o tratamento. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa, não puderam mais ir para fazer sua sessão de fisioterapia, de acupuntura, pelo acompanhamento com o médico. Dentro de casa, passou a ter posturas viciosas, como ficar muito tempo assistindo televisão, mexendo no computador, celular. Então, as suas dores aumentam. Os relacionamentos dentro de casa, todo mundo junto ao mesmo tempo, sem dúvida, aumentou conflitos. Fora o medo de morrer, os amigos estão morrendo, a vacina que não chegava. Então, assim, essa pandemia, sem dúvida, foi um fator catalisador que piorou muito uma condição onde a maioria da população já vinha adoecida com essa questão da saúde mental. Infelizmente, agora precisamos conscientizar e trabalhar bastante para trazer de volta todos os recursos para tratar a população. O Fernando estava perguntando quais seriam os primeiros passos, na medida em que a gente identifica sinais desse estresse, dessa ansiedade mais exacerbada. E quais seriam esses primeiros sinais de que, olha, tem alguma coisa desequilibrada aqui dentro, eu preciso tomar uma atitude? Que sinais seriam esses, Dr. Walter, em geral? Como eu já falei inicialmente, o seu corpo vai falar com você. Então, preste atenção no sono, na sua alimentação. Às vezes a pessoa fica com muita ou pouca fome. No seu intestino, às vezes alterna a obstipação com diarreia. Na sua pele, começa a ter problema de acne, psoríase, herpes. Fique atento ao seu relacionamento. Você começa a ficar mais impaciente, intolerante. Fique atento à sua cognição. Começa a não conseguir gravar ou desempenhar aquelas atividades que você está habituado a desempenhar. Observe pressão arterial, frequência cardíaca, meça sua pressão, eventualmente até numa farmácia você consegue fazer isso. Então o seu corpo vai te mostrar isso. As pessoas ao seu redor vão te dizer se você está mais estressado, se está mais irritado. E todos esses fatores, como eu citei, é o corpo dizendo alguma coisa está de errado aqui, é preciso dar um freio, repensar. Procure um médico, faça um check-up e veja o que você pode fazer. E de imediato repense o seu sono, se está bem feito, repense a sua atividade física, escolhas na sua alimentação, escolhas no seu relacionamento, escolhas nas suas metas, escolhas relacionadas também ao que você pretende na sua vida e se você consegue cumprir. Muitas vezes a pessoa traça metas que são inatingíveis, são estressantes. Então eu quero até daqui a 3 meses trocar o carro, trocar a casa, fazer isso, aquilo, outro, e não vale a pena. O senhor como... essas metas que são fatores estressores. O senhor como médico especialista em estresse e em dor, qual é a relação que existe entre um e outro? Pois é, eu deixei para o final, mas já que você está dando spoiler, é muito importante a gente falar sobre isso. Quem tem dor vai ter estresse, porque a dor é um fator estressante. Você não consegue dormir direito, você não consegue se relacionar com as pessoas, você não consegue produzir. Então, a dor é um grande fator estressante.
Infelizmente, existe um ciclo que quem está com dor vai se estressar. E existe o inverso. Às vezes a pessoa não tinha dor, mas ela está tão estressada que o seu corpo começa a ficar mais tenso, os seus nervos começam a travar os seus músculos, e você percebe principalmente naquela região atrás do pescoço, ali próximo do ombro, músculo trapézio, a gente percebe que tem formação de músculos mais tensos, que a gente chama de nódulos, pontos de gatilho. Isso é um exemplo de uma pessoa que não tinha dor e passa a ter dor exclusivamente por causa do tempo que ela fica estressada. E aí fica muito tenso e volta a ter dor. Então esse é um ciclo importante que precisa ser quebrado. Quem tem dor vai ter estresse, e quem tem estresse vai acabar tendo dor. E é importante a gente estar sempre tocando nesse assunto, porque afinal de contas, tudo que a gente quer é um equilíbrio mental, emocional, não é? Em todos os níveis, principalmente no momento como esse de estresse, não é? Momento de estresse provocado por essa pandemia. A gente agradece muito ao Dr. Walter Viterbo, que é médico especialista em estresse e também em dor, conversando conosco. Muito obrigado, viu, Dr. Walter? Um bom dia e até uma próxima. Obrigado a todos pela oportunidade, estou à disposição. Agora são 7h40 na Tarde FM.